Bom, gente, então vamos começar uma aula rápida sobre forças de coesão de proteínas. Na verdade, ela se estende também para biopolímeros de um modo geral e que diz respeito às forças que atuam para a manutenção da estrutura tridimensional desse tipo de polímero chamado de proteína. Então, se a gente pega o Jmol aqui e abre o bichinho aqui, deixa eu pegar aqui, ó. A gente pega uma proteína aqui, como por exemplo uma CJ aqui, ela trata-se da acetilcolinesterase, que é uma enzima que quebra acetilcolina na fenda sináptica para propiciar a resposta elétrica. Depois a gente vai ver na parte de enzimas, por exemplo, desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, principalmente no Ministério de Armas, na Segunda Guerra Mundial, houve o desenvolvimento de algumas substâncias inibidoras de acetilcolinesterase que hoje são consideradas organofosforados. Por outro lado, inibidores de acetilcolinesterase também estão relacionados a tratamento de mal de Alzheimer mais recentemente, ok? O que vem aqui ao caso é a gente avaliar o que mantém essa estrutura tridimensional dessa forma do momento que a célula nasce ao momento que a célula morre e do momento que o sujeito nasce ao que o sujeito morre. Quer dizer, a estrutura de uma proteína ela não pode mudar. Inclusive, várias manifestações patológicas de origem hereditária ou mesmo adquirida estão relacionadas à mudança da conformação de proteína, como, por exemplo, a doença da vaca louca, tá certo? E outras tantas. Bom, enfim, essa estrutura é uma estrutura que se mantém aqui só, fazendo uma pequena revisão, que está em vermelho aqui em amarelo é a representação de cartoon, o que está em vermelho são as alfa-hélices, o que está em amarelo são as folhas ou dobramentos beta. A pergunta é, quais são as forças que mantêm isso dessa forma? Bom, primeiro a gente pode, por exemplo, deletar as moléculas de água para ficar um pouco mais clara a visualização e tentar avaliar um pouquinho o que seriam essas forças de um modo geral, certo? Bom, a gente pode verificar rapidamente que quando se trata de forças, a gente tem dois grandes conjuntos básicos, que seriam os conjuntos... Estou tentando usar o mousepad para passar essa canetinha, vai ficar mais difícil, né? Você teria então forças, são consideradas... Acho que está muito forte isso aqui. Você teria essas forças consideradas forças fortes, tá? E você tem também as forças fracas. Bom, forças fortes são forças covalentes, ou que têm a energia parecida com as forças covalentes. E aí você tem uma gama delas. Você tem, por exemplo, oxigênio, hidrogênio, você tem, por exemplo, carbono, oxigênio, você tem carbono, hidrogênio. Essas forças, de um modo geral, elas se situam em torno de 100 a 105, 110, a unidade seria quilocalorias por mol. Tá? Quilocalorias por mol. Multiplica por 4,2 se obtém joule, esse babado aqui. E as forças fracas, você tem a mais fraquinha de todas, que é a força de Van der Waals, ou as forças de Londo, né? As forças de Londo, expressão de Londo, que é uma força muito pequenininha, em torno de 1, se a gente colocar essa unidade. A gente tem também, por exemplo, as ligações de hidrogênio, tá? As ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, você está aí, dependendo do tipo de ligação de hidrogênio, pode chegar a 1, a 3, até 5. Você também tem as de íon dipolo, por exemplo, a água é um dipolo, você pode ter... dipolo. A água é um dipolo, você pode ter um componente iônico ionizado próximo, você vai ter uma força que pode chegar até 5, aproximadamente. Um pouco mais forte, você tem as interações eletrostáticas, tá? Então, você tem aqui as interações eletrostáticas, que pode chegar até, vou colocar um menor igual aqui, mas são forças de bastante capacidade, até 15 calorias por mol, por exemplo. Tá? Você tem também o efeito hidrofóbico, que é aquele efeito de eliminação, liberação de moléculas de solvente em torno da estrutura, não é propriamente uma interação. Na bioquímica a gente fala muito interação hidrofóbica. Então, o efeito hidrofóbico. O efeito hidrofóbico também é mais ou menos parecido com o íon dipolo. Às vezes chega um pouco mais, tá? 5, vamos colocar aqui uns 5, 7 quilocalorias por mol. Tá bem? E essas forças todas, essas forças globalmente, elas vão representar o que mantém a estabilidade tridimensional da proteína. Então, se a gente pegar como exemplo aqui
essa mesma acetilcolinesterase aqui, a gente pode tentar ilustrar essas forças de coesão na acetilcolinesterase. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é dar uma coloração única, já que a gente não está vendo estrutura secundária. Eu coloco uma coloração aqui como... Opa, perdão. Uma coloração... esse é LG Light. Acho que não existe essa coloração. Vamos colocar então só Gray. Tá? Eu coloco uma coloração acinzentada e eu quero destacar algumas dessas forças aqui. Então, por exemplo, a força mais fraca seria a força de Van der Waals. Para visualizar a força de Van der Waals, que é aquela força de delocalização eletrônica, eu jogo esse tipo de comando aqui. Então você verifica que em cada átomo você vai ter uma delocalização eletrônica que faz com que você conheça aquela história do princípio de Heisenberg. Conhecendo o momento, você não conhece a posição, né? Conhecendo a velocidade, você não conhece a posição. E a delocalização parte do pressuposto que você vai ter, por assim dizer, uma esfera com uma face mais carregada negativamente, outra face menos carregada negativamente. Aproximando essas esferas sinais contrários, você teria a atração dessas estruturas, tá certo? Pois bem, então essa seria Van der Waals. Uma outra força que a gente colocou seria as ligações de hidrogênio. Então, por exemplo, vamos ver... Tá? Aqui. Eu calculo essas ligações de hidrogênio e coloco uma espessura para elas, né? Como, por exemplo, 0,2. E coloco uma cor para elas. Uma cor que deve se destacar bem aqui, acho que é a verde, tá? Não ficou muito legal não. É porque está errado, ó. O termo aqui ficou errado, tá? Então veja, olha a quantidade de ligações de hidrogênio que surgiram nessa estrutura, tá certo? Indicando que isso pode muito bem participar entre átomos de, obviamente, hidrogênio, átomos de oxigênio e átomos de nitrogênio, para manutenção somada da conformação tridimensional da proteína, tá certo? Uma outra força que a gente mencionou seriam as forças de interações eletrostáticas, íon dipolo e o efeito hidrofóbico. Para isso, seria melhor que a gente visualizasse uma outra formato da estrutura, tá certo? Mas tem as duas forças covalentes que nós esquecemos aqui, ó, que são forças que estão ligadas. Uma, a própria ligação peptídica, tá? A própria ligação peptídica entre os aminoácidos, né? Aquela ligação amida, né? Aquela CN, e também, porventura, uma ligação que surge que é muito famosa, quer ver? Quando eu pego, por exemplo, deixa eu mudar aqui a representação, para traço, vou desligar essas pontes de hidrogênio aqui, essas ligações de hidrogênio, e vamos selecionar aqui, ó, os resíduos de cisteína, tá certo? E já vou colocar aqui uma representação, vamos colocar aqui uma representação rápida e vamos colocar aqui yellow, beleza? Pum, olha só, eu acabei representando aqui onde existem cisteínas. Se você lembrar um pouco, a cisteína possui na sua cadeia lateral um grupo thiol, e esse grupo thiol é reativo e ele é capaz de formar ligações de força covalente, ligações covalentes entre os átomos de enxofre. Como a gente pode verificar isso melhor quando você pede, por exemplo, para selecionar o produto dessa ligação, são chamadas cistinas, tá certo? Vou destacar aqui um pouco maior onde elas se encontram e vou colocar uma cor aqui, deixa eu ver aqui, laranja, a cor laranja. Então veja, essas cistinas são ligações do tipo, a gente pode até colocar um pouco mais para cá e evidenciar isso melhor. Essas cistinas são ligações do tipo, você tem aqui, vem um aminoácido aqui com uma cadeia lateral, vem um SH, ele se aproxima de um outro SH e uma cadeia lateral, isso aqui forma
sofrem uma oxidação e formam uma ligação de característica de ligação de ponte de sulfeto, tá certo? Então essa aqui representa, portanto, uma força covalente. Agora, se a gente quiser... Opa, às vezes bate errado aqui, né? Se a gente quiser representar toda a estrutura, vamos colocar o seguinte, vamos manter a estrutura como sendo essa mesma corzinha, tá certo? E vamos tentar agora partir para a investigação da interação eletrostática e do efeito hidrofóbico. Eu posso, por exemplo, representar isso aqui tudo como um espaço preenchido. Então seria... Só um momento... Tá? Espaço preenchido. E posso pedir que sejam selecionados aqui os resíduos básicos, que eu vou representar em azul. Posso pedir também, os resíduos ácidos, e posso representando-os, em vermelho, tá certo? Select base, color blue, select acidic, esse acidic está errado, acidic, agora vai, aqui. Vejo que na estrutura dessa proteína, você tem vários dos resíduos azuis próximos dos resíduos que estão representados na cor vermelha. Isso, portanto, é uma característica, se eu clicar, aqui não sei se vai dar muito claro, ó, lisina e glutamato, ó, apareceu aqui, ó, lisina, carga positiva na cadeia lateral, glutamato, carga negativa na cadeia lateral em condições fisiológicas, né? Vou tentar chutar outra aqui, ó, arginina e glutamato, carga positiva para arginina, carga negativa para glutamato, tá vendo? Então, isso participa, portanto, por essas interações, chamadas interações eletrostáticas, que vão conferir ou vão auxiliar a conformação tridimensional dessa proteína, certo? Posso também agora fazer o seguinte, posso fazer agora o seguinte, não, e o efeito hidrofóbico, né? Quer dizer, qual a relação do efeito hidrofóbico, da exclusão de moléculas de água, exclusão de moléculas de solvente para a estabilidade termodinâmica da proteína? Então, para isso, a gente faz o seguinte, a gente seleciona, por exemplo, os hidrofóbicos. Eu vou colocar uma cor para eles como cor verde, certo? E vou selecionar também os aromáticos, que são os mais violentos do ponto de vista da hidrofobicidade. E vou colocar uma cor para eles, adivinha, magenta, certo? Veja que eu tenho agora uma disposição de vários resíduos aromáticos em torno da proteína e tem uma disposição também dos resíduos que estão aqui nessa cor magenta meio louca aqui, dos resíduos hidrofóbicos. Agora, para visualizar melhor esse efeito hidrofóbico, eu faço o seguinte, eu faço um corte na proteína e peço que esse corte seja 50%. Veja só, um corte sagital, né? Como se eu pegasse uma laranja e cortasse essa laranja. Veja o que você tem. Os resíduos aromáticos estão realmente mais no interior da proteína e os resíduos hidrofóbicos também no interior da proteína. Ao passo que os resíduos carregados, azuis e vermelhos, parecem situar mais na superfície da proteína. A gente consegue visualizar isso melhor se você der, por exemplo, uma rotação para a estrutura. Então aqui você vê que os resíduos, principalmente da cor magenta, essa cor mais roxa, sei lá, meio rosa, eles se mantêm mais no interior, o que sugere que quanto maior a massa molecular de uma proteína, maior vai ser a tendência dela possuir esses resíduos hidrofóbicos e aromáticos e, portanto, maior a sua manutenção da conformação tridimensional em função desses resíduos, e os resíduos de carga, os resíduos apolares, que a gente nem colocou os polares sem carga aqui, eles se situam na superfície, tá certo? Então essas são mais ou menos uma ideia geral das forças de coesão na estrutura de proteína.